Saudações a todos! Nessa aula, você vai entender o mecanismo de morte celular no glaucoma e o motivo da neuropatia glaucomatosa causar um escotoma característico no nosso campo visual, que é o escotoma arqueado. Nós vamos conseguir conectar todas essas imagens, indo desde o citoplasma celular, a disposição da camada de fibras nervosas da retina, o exame de campimetria visual, o ACT e até o nosso cérebro, para aprofundar o nosso entendimento sobre a função visual e como o glaucoma pode afetá-la. Bom, a primeira resposta que vem em nossa mente ao pensar sobre as causas da neuropatia glaucomatosa é o aumento da pressão intraocular. Isso é natural e não está completamente errado. Mas o que eu quero te mostrar nessa aula é um conhecimento mais aprofundado, um algo a mais sobre isso, que não fica tão evidente no nosso exame clínico porque está no nível celular. Você já se perguntou como o axônio morre? Será que existe algum mecanismo inflamatório relacionado com esse processo? A segunda questão nos remete a algo extremamente comum na nossa prática oftalmológica, e vamos dizer assim, até trivial, em um ambulatório de glaucoma ou no dia a dia de um glaucomatólogo. Por que exatamente o defeito visual no glaucoma preserva a visão central, pelo menos nos seus estágios iniciais? Nós vamos entender isso a fundo. E para fixar esses conceitos, a gente já vai lembrar então que a causa da morte da camada de células ganglionárias no glaucoma se dá pela apoptose celular, e o defeito arqueado no campo visual vai ser explicado pela anatomia, a base de tudo. Então vamos acumular um pouquinho mais de sabedoria, pessoal? Bem-vindos ao canal Liceu da Visão, sua casa de conhecimento atemporal e essencial em oftalmologia. Então, meus caros, vamos lembrar rapidamente sobre o processo de apoptose celular. O primeiro passo é um sinal, que nós iremos ver qual é esse sinal, como ele é enviado, em que a cromatina, que é aquela fita proteica de DNA, irá se acumular na superfície interna do núcleo, o preenchendo. Logo em seguida, essa cromatina forma uma espécie de anel ou placa na periferia, e o núcleo irá se fragmentar com os chamados corpos heterocromáticos. E então, haverá a fragmentação celular com a liberação dos corpos apoptóticos e bolhas citoplasmáticas. Então, nessa representação ilustrativa, nós estamos vendo os corpos apoptóticos, isso não é mitose, são os restos celulares. O que é mais importante é lembrar que existe uma condensação da cromatina, do DNA, não há lise celular e os corpos apoptóticos sofrem uma rápida fagocitose. E, muito relevante, lembrar que não existe uma resposta inflamatória na apoptose celular. Então, esse é o processo de morte do neurônio, diferentemente da necrose, onde existe um processo inflamatório e é o outro grande mecanismo de morte celular que existe. Mas aí a gente se pergunta, quem enviou esse sinal para que a apoptose celular fosse iniciada? Aqui nós temos um esquema demonstrando o cérebro, né, de forma exagerada os nervos ópticos, conectando os globos oculares ao cérebro. O que a gente precisa entender é que existe um fluxo de substâncias no neurônio, no axônio, que conecta a camada de células ganglionares da retina, lá dentro do olho, com o nosso cérebro, que é constante, e é chamado de fluxo axoplasmático. A maioria dos neurônios cerebrais depende de fatores de crescimento para sobreviverem, e a camada de células ganglionares da retina não é diferente. E apesar dela ser bastante complexa, ela depende de poucos fatores, sendo um deles, o mais estudado e o mais relevante para nós, o fator neurotrófico. Então, em realidade, o que ocorre é que a ausência do fator neurotrófico é o sinal para o início da apoptose celular. Se nós entendemos o mecanismo, como a morte celular se dá através daquelas alterações intracitoplasmáticas,
Aqui a gente está entendendo o porquê do sinal enviado para a apoptose celular ocorrer. E é aqui que a gente vai conseguir correlacionar com a clínica e com a pressão intraocular. Então, se existe algo que interrompa o fluxo axoplasmático, o fluxo de substâncias entre a retina e o cérebro, isso vai levar a uma diminuição da disponibilidade do fator neurotrófico. Como, por exemplo, se você fazer uma secção no nervo óptico em um nível laboratorial, em modelos animais, por exemplo. Estudos ainda na década de 70 e 80 deram força para essa hipótese, porque cientistas pegaram e fizeram uma secção no nervo óptico de modelos animais, de ratinhos, mas injetaram um fator neurotrófico exógeno no vítreo desses animais. E eles perceberam que o processo de apoptose nesses olhos foram retardados, sustentando essa hipótese de que o fator neurotrófico é uma substância essencial para o metabolismo celular. Então vamos completar o nosso raciocínio. Aqui nós temos um OCT do olho direito envolvendo a mácula e o nervo óptico, que eu enfatizei aqui nessa demarcação amarelada. Então nós temos um axônio que sai da camada de células ganglionares da retina, passa pela camada de fibras nervosas, pelo nervo óptico, percorre todo o nervo óptico, o quiasma, os tratos ópticos, até chegar no corpo geniculado lateral, onde ele irá fazer sinapse, ou seja, já estamos falando da via óptica posterior. O que você deve entender é que esse axônio saindo da retina e percorrendo esse longo trajeto é uma única célula, é um único axônio, e que o transporte de substâncias através do fluxo axoplasmático é constante, se dá a todo momento. Então vamos fazer uma analogia com o slide anterior, que nós tivemos uma secção, um corte de toda a estrutura do nervo óptico. Imagina que nós temos um mecanismo que causa um dano, uma injúria mecânica à camada de células ganglionares, mas de forma muito menos drástica e vamos dizer mais crônica, que seria o aumento da pressão intraocular, que é que a gente está representando por essas setinhas. O aumento da pressão intraocular causa um dano, uma injúria à camada de células ganglionares da retina. No longo prazo, ou a depender do nível dessa pressão, você vai causar uma diminuição da disponibilidade do fator neurotrófico, ou até mesmo diminuir completamente. E essa ausência do fator neurotrófico, por essa causa mecânica, devido ao aumento da pressão intraocular, vai ser um sinal para o início da apoptose celular. Com esse conteúdo fixado, nós vamos passar à segunda parte da nossa aula, que é a explicação da ocorrência do escotoma arqueado na campimetria visual na neuropatia glaucomatosa. É algo que nós aprendemos empiricamente na nossa prática durante a residência, mas que obviamente existe uma explicação anatômica para isso. Então vamos lá. Meus caros, essa é uma dos esquemas mais importantes na oftalmologia, a representação da camada de fibras nervosas da retina, essa disposição da camada de fibras nervosas da retina. Observem que nós temos essa linha horizontal que passa ali pela mácula e pelo nervo óptico, está tracejada, e essa linha representa a RAF horizontal. Então nós temos uma divisão camada de fibras nervosas da retina. Podemos dizer que temos uma hemiretina superior e uma hemiretina inferior quando se trata do campo visual. Elas não cruzam. Para exemplificar melhor, coloquei essa demarcação demonstrando a disposição da camada de fibras superior e inferior, respeitando a RAF horizontal. Além disso, nós temos que saber que as fibras nervosas da região mais temporal da retina irão ter um percurso arqueado, vamos dizer assim, contornando a mácula até chegar no nervo óptico, como podemos ver por essas linhas pretas arqueadas
nessa demarcação sobreposta. Já o feixe papilomacular, representado por essa área amarelada, representa as fibras que vão diretamente da mácula ao nervo óptico. Então observem que ela tem uma disposição praticamente retilínea entre a mácula e o nervo óptico. Então, quando avaliamos o exame de campimetria visual, o próprio exame coloca essa linha horizontal que teoricamente estaria representando a ráfia horizontal de acordo com a disposição da camada de fibras nervosas da retina. Vocês podem perceber que o exame coloca essa linha vertical, que eu destaquei aqui em azul nessa linha tracejada, e irá nos ajudar muito na neurooftalmologia, na hora de topografar algumas lesões. Então, essa linha vertical não é à toa, existe uma outra organização da camada de fibras nervosas que vai respeitar essa linha vertical que passa pela mácula. Dito isso, vamos avaliar o escotoma arqueado na neuropatia glaucomatosa. Então, se nós temos o aumento crônico da pressão intraocular ou um aumento muito elevado de forma aguda, temos o sinal da apoptose celular, como já discutimos, e imagina que nós temos uma lesão naquela região da camada de fibras nervosas, temporal à mácula. Nós observamos aqui no campo visual que nós já temos uma depressão na região superior, aqueles pontos concentrados ali mais em cinza, nessa representação da escala de cinza. Com a persistência da pressão, sem tratamento, o tempo passando, você tem uma ampliação da área de dano da camada de fibras nervosas, e o paciente vai fazendo o exame e aquela área de escotoma vai aumentando. A área que ele não vê vai aumentando. Até quando a gente chega no próprio nervo óptico, que é uma lesão extremamente característica do glaucoma, essa lesão arqueada. Porque é bem interessante vocês notarem que o escotoma sempre progride em direção ao nervo óptico, por conta da disposição natural da camada de fibras nervosas. Então, esse é algo natural da progressão do escotoma no glaucoma e vai nos ajudar, em alguns casos, a diferenciar o glaucoma, a neuropatia glaucomatosa, de outras neuropatias. E ainda uma observação de algo que já é de amplo conhecimento: a hemiretina inferior enxerga o campo visual superior. Por isso que no meu destaque na retinografia, o defeito, o dano está inferior e o campo visual tem um escotoma superior. E finalmente, para fechar nosso raciocínio, nós temos que lembrar da visão central, que nos estágios iniciais do glaucoma, na maioria das vezes, será preservado. Claro que existem exceções. Por exemplo, no glaucoma de pressão normal, você tem uma tendência de ter um escotoma, uma lesão mais central. E existem teorias para explicar isso. Mas, via de regra, o glaucoma preserva a acuidade visual nos seus estágios iniciais ou até moderados. E a explicação, depois dessa revisão anatômica, fica fácil. A visão central depende do feixe papilomacular, que é poupado pela neuropatia glaucomatosa nesses estágios mais iniciais. Meus caros, ainda existe um outro possível mecanismo de morte celular que está relacionado com a teoria isquêmica. Então, nos processos de isquemia celular, nós temos uma liberação aumentada do glutamato, que é um neurotransmissor. Acaba se tornando uma excitotoxina e pode levar também à morte celular. E lembrar que nosso conhecimento acerca da fisiopatologia da morte celular no glaucoma ainda é limitado. Provavelmente os diversos tipos de glaucoma possuem fatores sobrepostos e que ainda não estão completamente elucidados. Se você gostou da aula, deixe um like e se inscreva no canal e fique à vontade na seção dos comentários. Vamos continuar sempre estudando, melhorando e progredindo aqui no Liceu da Visão, sua casa de conhecimento atemporal e essencial em oftalmologia. Um abraço.